Vai. Aí o juiz chama, vocês me desculpem, eu me desculpem, porque o que tem de nazista pedindo desculpa aí não é fácil, né? Tá muito bom. Aqui tem um amigo dizendo, credo, Bia, tu faz feijão em 40 minutos, eu faço em 6. Esse tem uma tecnologia avançada. Ele abre uma lata, só pode ser um feijão de lata, né? Já está pronto. É. Isso é uma coisa americana, né? Feijão de lata. Porque eu acho que aqui tem feijão de lata no supermercado. Mas... Tem. Nunca comia. Eu também nunca abrir uma lata de feijão. Não, é que sabe que pode ser uma coisa assim que muita gente não tenha isso, mas eu sou apaixonada por aquela salsicha de lata. De lata? Eu sou apaixonada. Ela tem um outro sabor. E qual é a marca? Bom, aí já está pedindo milagres. Swift? Eu acho que é Swift. Até agora, quando a gente foi fazer umas compras aí para mim, meu genro foi comprar, eu digo, não esquece de me comprar salsicha. A minha filha, salsicha em lata, mãe? Quando é que tu vai parar com isso? Mas eu gosto de salsicha em lata. Não, de vez em quando, uma coisa assim que tem um gostinho bom, a gente pode, né, Beatriz? Mas claro que pode. Enquanto eu puder, eu vou comer. Não tô nem aí, sabe? Teu colesterol tá bom? Olha, ele sempre foi bonzinho comigo, acho que tá. Então A última ainda vez dá que eu pra fiz... fazer pequenas experiências. Eu não vou comer uma lata, 2 latas, 3 latas. Eu vou comer 3 salsichinhas ali e deu, né? Não, eu vou experimentar, Beatriz. Próxima vez que eu for no Não, mas é em lata. Eu sei em lata. Eu sei que se tu vai fazer cachorro quente, tem que comprar aquela salsicha. Mas eu gosto daquela porque eu gosto de comer só com uma azeitona, uma coisa assim, né? Nada. Agora eu vou contar tudo que eu gosto de comer. É isso. Larguei tudo, vou contar só o que eu gosto de comer. Mas sabe que nós estávamos conversando aqui sobre a questão de Agartha, a questão de Antártica e tal, que o senhor comentou, sobre o Hitler e tal. E eu me lembrei de um caso que eu comentei muitas vezes no passado, e até pedi para Maria Helena me lembrar o nome do gaúcho que visitou um outro planeta. Não sei se o senhor já ouviu falar nele, do Arthur Birlé, lá de Sarandi, no Rio Grande do Sul. Vagamente eu já ouvi falar alguma coisa, mas assim, há muito tempo não. Ele visitou, que ele era uma pessoa do campo. Ele é vivo hoje ainda. Não, já morreu, mas a família dele preserva toda a história toda, e realmente, assim, se tu lê o livro, Sarandi. Ele teria sido abduzido, né? E é interessante que as coisas que ele foi no planeta Akart, segundo ele, né? É famoso esse famoso, eu já ouvi falar. Então ele diz assim que quando ele esteve lá, que aconteceu isso com ele, né? Quando ele foi até o planeta Akart, ele foi para uma mesa sobre a qual havia um aparelho parecido com um rádio. Um pouco acima da parede havia um vidro de uns 3 por 30 por 30, na cor de palha. Ele apertou um botão, ouvia-se um zunido e, esperando um pouco, tamborilou com os dedos na mesa. De repente, apareceu um rosto feminino no vidro. Era uma televisão. Mas para o cúmulo dos cúmulos, a mulher falava sorridente, e a Corte, que era o seu que estava recebendo ele em Akart, lhe respondia sorrindo. Já era uma espécie de Skype que ele viu naquela época. Isso foi que ano? Eu não me lembro o ano que foi, acho que 1960 e poucos. E ele então foi até e a história é tão bacana. Eu tenho inclusive o livro. Na época a família mandou alguns livros também para a gente e tal, e a gente comentou isso aqui muitas vezes, porque esse cara, ele era uma pessoa bem simples, muito simples, e ele contou, né, da sua experiência. Está aqui, ó, em Sarandi, né, quando tudo começou. E ele estava no campo,
e foi abduzido e ficou vários dias desaparecido. É que eu lembrei dele quando o senhor disse que aqueles cientistas estavam no acampamento. Sumiram, ficaram desaparecidos. Eu perguntei se eles não lembravam de nada e tal, né? Mas ele contou essa viagem, ele escreveu do jeito dele, porque ele era um homem mega simples. Ele não tinha de onde tirar essa história toda, né? E ele foi de 1958, me diz aqui a Maria Helena. Ele teve essa experiência em 1958. E ele contava, então, a sua experiência e contava, assim, as coisas que nós estamos usando agora, tipo a internet. Tudo aparecia ali. Tudo ele viu lá. Baseado na compreensão dele, né? Da época. 58 ainda, vamos dizer assim, o que defende bastante é que a cultura dele, hipoteticamente, seria quase zero. Zero, total. Porque a gente podia dizer assim, não, ele era um curioso e, de certa forma, se aproximou da ficção científica, que na época já era muito avançada, né? Então, dentro de uma linha de delírio, ele poderia trazer as coisas todas mais acessíveis de uma forma que fica secreta. A primeira explicação mais simples é: fui abduzido. Agora, tu sabe que nos Estados Unidos tem mais ou menos 3 milhões de abduzidos. Quer dizer, chegam a se tratar falando sobre a abdução, né? Então, houve uma febre na década de 70, 80, nos Estados Unidos, que hoje eu acho que não tem quase mais. Mas segundo consta para os ufólogos, eles se afastaram um pouco, não estão chegando aqui mais tanto. Pois tu vê que as explicações são sempre racionais, explicativas em função da diminuição, né? Tanto é que eles estão esperando agora a grande entrada, quando eles vão chegar agora para se mostrar. Isso Essa semana o governo americano permitiu o próprio Pentágono permitiu a colocação no ar de caças americanos, soldados americanos perseguindo objetos voadores não identificados, aceitando e liberando a história de que realmente eles existem. Não sei se eles vão usar isso como argumento para pedir dinheiro para o Congresso. Né? Porque tu vê que, se tu voltar para trás, N épocas assim, se falava nisso, abriam histórias, fotografias. 1960, 70 foi bastante, muito forte, né? Então, realmente, tanto eu como tu estamos ansiando esse contato transcendente aí, né, Beatriz? Porque está na hora já, né? A gente não pode esperar muito mais. Esse é o problema. Eu quereria estar aqui ainda, né? A gente já está fora do prazo de validade. Exato, daqui a pouco a gente começa a ter um Alzheimer aí, diz, como é que é disco voador? O que é isso? O que é isso, né? Mas olha só, ele fala que esse planeta chamado Akarte fica a 65 milhões de quilômetros da Terra. Ele levou 38 horas para chegar. Ficou 11 dias numa cidade com quase 90 milhões de habitantes. E ele estava conversando com eles estavam falando com eles o tempo todo, e eles poderiam falar em qualquer idioma. Estavam falando com ele em alemão. Aí ele era um imigrante alemão, quer dizer, origem alemã. Em 1958, quando ele estava lá estava na viagem, ele olhou e disse: nossa, a Terra é azul. Antes dos caras lá em 1968, 69 dizerem isso. Aí não Primeiro, a distância é pouca, né? Porque se nós pegar o planeta Plutão, que agora baixou de nível, aí nós já estaríamos em vários bilhões de quilômetros, né? Então, se ele botou 105... aliás, a distância da Terra do Sol é 150 milhões de quilômetros. Aqui 65 milhões o planeta esse. E tu vê, esse planeta está mais perto, então é Mercúrio. Porque
E o Mercúrio é um planeta que está, assim, absolutamente a 500 graus Celsius de... Mas pode ser a Lua de algum planeta também, né? Não precisa ser. Não, mas a 150... Como é? Quantos quilômetros? 65 milhões. 75 milhões é metade da distância da Terra ao Sol. O único planeta que tem nesse meio aí é Mercúrio, que está bem pertinho. Uhum. Quer dizer, ele se enganou, acho que na distância. Porque não tem nada além de... Entre o Sol e a Terra, tem o Vênus. Vênus também está mais perto do Sol e Mercúrio. Depois tem a Terra e Marte. Eles são os planetas próximos do Sol. Depois, então, o cinturão de asteroides, e aí, então, Júpiter, Plutão, Netuno, enfim, né? Uhum. Então, tu vê que já tem uma problemática já objetiva, né? A distância indicaria um planeta próximo do Sol. Ou então com um tipo de locomoção que nós não conhecemos. Mas se ele botou em milhões de quilômetros... Para viajar através dessas distâncias fantásticas, porque tu sabe que hoje a gente coloca que são centenas de bilhões de galáxias. Sim. E tu pegar todas os grãos de areia das praias do mundo é pouco perto das estrelas que existem no universo. E estrelas. Nós não estamos falando em planeta nem em luas. Olha a grandeza aí que nós estamos mexendo, né? Então, no sentido matemático, nós podemos dizer que ou é Vênus ou é Mercúrio. O Acarte, esse dele. E, na verdade, na época, aqui nenhum brasileiro, nenhuma editora brasileira quis editar. Então, ele acabou sendo editado pela Alemanha, por uma editora alemã. E está registrado lá na Biblioteca Nacional, né? Sim. Então, e aí ele conta todos os detalhes da cidade e dos relacionamentos, assim, lá, né? Vale muito a pena a leitura, assim. Agora que a gente tem tempo pra caramba, tu pode pesquisar esse tipo de coisa e ler, porque ninguém é obrigada a só porque leu acreditar. Não, mas é uma coisa, assim, interessante, né? Totalmente interessante. Agora, por exemplo, hoje com esse programa aí, onde é que está, qual é a distância do planeta X, o chupa-cabra esse? Não, ele está vindo na nossa direção. Dizem que ele já foi até localizado. Mas esse é aquele que vem vindo. Vem vindo, é. E ele estaria numa... Porque os planetas, eles giram, nós giramos todos em torno do Sol, né? Então a gente tem uma elipse, né? Alguma coisa assim. Sempre planetas, mas tem os chamados planetas que perde o contato com a sua estrela de base. E aí se perde no espaço e viram assim como um Ex-Rider, quer dizer, sem destino. E visitantes, de vez em quando eles passam perto, né? Isso, eles funcionam aí como uma espécie de asteroide, né, que vem vindo. Doutor Maia, a gente tem assim tantas histórias a respeito disso, mas como nós hoje somos pessoas ligadas só na matéria, no sentido de ter, quer dizer, a gente tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, e hoje está comprovado que não precisa, que esse vírus está dizendo um monte de coisa que a gente não precisa e que a gente achava que era fundamental, né? Que a gente está vivendo sem de boa, assim. O problema maior é que a gente fala porque tem uma vida tranquila economicamente por enquanto. Então, a gente pode comentar uma série de assuntos e tal. Agora, a pessoa que está sem dinheiro e sem perspectiva nenhuma de ter algum ganho, essa pessoa está com uma outra vibe bem diferente da nossa, né? E para essa pessoa, eu e tu estamos dialogando bobagens. Exatamente. E parece que a gente não se importa com essas pessoas, né? Quando, na verdade, o que a gente está querendo é ajudar que a gente possa passar por isso para justamente poder ajudar quem está precisando. Porque o auxílio nasce do teu coração. Se tu souber de alguém que está passando necessidades, e tu tem a obrigação de ajudar. A solidariedade é essa capacidade de manter a humanidade apoiada em si mesma, né? Sim.
Mas nós temos tantas coisas para... Hoje, por exemplo, nesse programa de noite, que a gente vai ter às 23 horas,